Sintonize sempre a melhor rádio em qualquer lugar. Baixe agora mesmo o nosso aplicativo na Play Store. Acesse o nosso site radiovoxvision.vocenoar.com ou baixe o nosso app Rádio Vox Vision. Se preferir, nos ouça no Radiosnet. Vox Vision. Agora na Vox Vision, programa Ponto de Fala. Aqui a pessoa com deficiência tem voz. Ponto de Fala. Fala, turma bacana da Rádio Vox Vision. Como vocês estão? Tudo bem? Eu, Liberato Júnior, tô chegando por aqui para darmos início a mais um programa Ponto de Fala. E aí, como foi a tua semana? Espero que tenha sido produtiva e vamos aqui trazer um novo programa Ponto de Fala, que é o seu programa inclusivo. É o programa que traz a pessoa com deficiência para o mundo, um mundo inclusivo, um mundo que conjuga todas as pessoas em um único lugar, não é mesmo? Então hoje nós teremos uma entrevista muito bacana, um bate-papo na verdade. Nós conversamos com um vereador eleito, um vereador que já tomou posse na cidade de Itaberaí, estado de Goiás, e é o nosso amigo Leandro. Leandro foi eleito vereador. Leandro é deficiente visual total e, assim como o nosso amigo Daniel da Caixinha, que foi candidato em Minas Gerais, né, na cidade de Manhumirim, e infelizmente não foi eleito, teve uma boa votação. E no caso do Leandro, ele conseguiu êxito na corrida eleitoral, foi eleito e está aí com um grande desafio pela frente. O Leandro é da cidade de Itaberaí, que é uma cidade de porte médio para o estado de Goiás, em torno aí de 35 mil habitantes. Então, para o estado de Goiás, é uma cidade de médio porte e localiza-se a mais ou menos ali 90 quilômetros de Goiânia. Está dentro do estado de Goiás, está na faixa centro-norte do estado. Então nós vamos conversar hoje com o Leandro, vereador eleito na cidade de Itaberaí, estado de Goiás. Foi um papo muito bacana. Então acompanhe aí como foi essa entrevista muito legal com o Leandro. Vamos lá então de entrevista, programa Ponto de Fala, que começa agora. Vox Vision. Estamos começando mais um programa Ponto de Fala e hoje nós iremos conversar com o Leandro. Leandro, seja muito bem-vindo. E o Leandro é de Itaberaí, do nosso estado de Goiás, meu querido estado de Goiás. Leandro, se apresente para os amigos ouvintes da Rádio Vox Vision. Conte um pouquinho aí de você, onde você nasceu, onde você mora, né? Já dei a dica aí. E um pouquinho como é a tua família, como é composta a tua família. E logo em seguida aí, já fale um pouquinho qual é a tua deficiência, como ela se deu, né? Como o Leandro se encontrou com essa deficiência. Diga um pouquinho de você para nós aqui no programa Ponto de Fala da Rádio Vox Vision e mais uma vez, seja muito bem-vindo. Olá, meu amigo Liberato, olá a todos os ouvintes da Rádio Vox Vision, do programa Ponto de Fala. Quero dizer para vocês que é uma enorme satisfação poder estar aqui com vocês hoje e dizer, né, que a gente vive numa luta constante. A gente vive em momentos difíceis, mas momentos também que a gente tira para a gente poder aprender um pouco mais, viver uma inovação no qual a gente está vivendo. Eu sou o Leandro Moura, tenho 34 anos,
Eu moro na cidade de Itaberaí, estado de Goiás. Sou deficiente visual, né? A deficiência visual, ela acometida por glaucoma em ambos os olhos, né? Fui me tornando baixa visão até me tornar cego, né? Pessoa cega. E desde então a gente vem travando uma luta incessante aí em prol das pessoas com deficiência no município de Itaberaí, na região em volta, enfim, algo que a gente começa a sentir na pele, algo que a gente está vivendo e passando por aquilo. A gente, graças ao bom Deus, despertou, né, esse anseio de começar a fazer história, construir legados e a lutar mesmo, militar pelas pessoas com deficiência, pelas pessoas idosas, mobilidade reduzidas, enfim. Minha família é daqui de Itaberaí mesmo, sou neto, né, do Zé de Moura, neto da Jorcenita Basílio, e se engloba nisso. Minha família, as raízes dela se envolve nos Moura, Basílio, Oliveira, família antiga da cidade de Itaberaí. Enfim, somos gente da gente. Somos gente simples que tenta ganhar o dia aí, dia após dia, a viver com muita seriedade, viver com muita tranquilidade, mas também lutar pelos ideais, lutar pelaquilo que a gente acredita. Rádio Vox Vision, aqui você é o protagonista. Olha, amigo ouvinte da Rádio Vox Vision e do programa Ponto de Fala, o Leandro, né, que é o nosso convidado de hoje aqui, de Itaberaí, do estadão de Goiás, para deixar aí a audiência ligadinha, né, ficar bem colada na gente, eu vou dizer aqui agora que o Leandro é autoridade de Itaberaí e que a partir do dia 1º de janeiro ele é vereador, será diplomado vereador. Mas nós vamos explorar isso mais adiante, mais avante. Agora vamos manter isso aí em suspense até, né, para o nosso ouvinte não nos abandonar agora. Leandro, vamos devagar, né? Não vamos logo lá no topo do pódio, não, né? Foi uma vitória muito, né, consagradora a sua, mas antes de chegar lá, vamos trilhar a estrada aqui. Vamos pavimentar essa estrada de sucesso aí com as dificuldades que todos nós temos na vida e que o deficiente, né, a pessoa com deficiência também tem. Conta pra nós como é que foi, né, a infância do Leandro, como é que foi a infância do Leandro em uma cidade, eu conheço Itaberaí, não é uma cidade pequena, né, para os padrões do estado de Goiás, é uma cidade de médio porte, mas é uma cidade do interior. Como eu fui criado no interior, eu sei a dificuldade, né? Então conta um pouquinho como é que foi o Leandro, pessoa com deficiência, na verdade o Leandro, criança com deficiência. Como é que foi o início disso? Como é que foi encontrar adaptações na cidade, enquanto criança? Como é que funcionou tudo isso? E pode aí até alargar um pouquinho aí a resposta no sentido da família. Então, como foi o Leandro criança? Na família, na escola, como é que funcionou o Leandro, pessoa, criança com deficiência nesses ambientes? É isso aí, meu amigo Liberato. Então, ouvintes da Rádio Vox Vision, do programa Ponto de Fala, quando se trata, né, da minha infância, das minhas raízes, da minha vida de um modo geral, eu posso dizer que eu fui uma pessoa muito feliz, sou uma pessoa muito feliz. Eu tive uma infância normal, né? Eu não nasci cego, né? Eu nasci com um problema, o glaucoma congênito, em ambos os olhos, porém fiz os tratamentos necessários, né? Durante a infância, adolescência, né? Juventude, e até hoje faço, né? Enfim,
Eu nasci com um glaucoma congênito. Esse glaucoma ele veio agravando no decorrer da vida, mas tive uma infância, por exemplo, bem maluquinho. Eu era muito custoso, Liberato. Mas eu era muito custoso na minha infância. Eu era aquela criancinha assim que se danasse comigo, eu emburrava, eu fazia bico, mas também nunca deixei de ter os princípios, né, que meus pais, minhas tias me ensinaram, minha família me ensinou, né, que é de tomar uma bênção do tio, da tia, do vô, da avó, da mãe, até a hora que ia dormir. Eu recordo, você falando aí, eu recordei aqui agora que, né, eu dormia no meu quarto, né, minha mãe e meu pai dormiam no outro quarto. E quando a gente ia dormir, sempre tem um costume, na hora que apagava as luzes, eu, benção mãe, minha mãe, Deus te abençoe, meu filho, benção pai, Deus te abençoe, meu filho. Então, todas as noites era esse costume, sabe? E graças a Deus tive uma infância, uma adolescência muito boa. A gente tem o nosso grande Rio das Pedras, né? Que hoje é pequeno, infelizmente, mas eu posso dizer que eu fui criado nesse Rio das Pedras. Não tinha um dia sequer que a gente não ia para esse Rio das Pedras tomar banho. Então lá nós juntava 10, 15, 20, 30 meninos, aquela molecada. E a gente ia tomar banho de rio, brincar de pegar e subir na árvore, pular para outra. Não tinha tempo ruim para nós. Desculpa. E foi uma infância muito boa, né? Os lanches da tarde, nossa, era mexerica, manga, né? O que a gente encontrasse pela frente, goiaba, não tinha um lanche fixo. Mas era algo que hoje eu fico assim relembrando, é algo que era tão natural, algo que era tão gostoso. Você pegar uma goiaba no pé, às vezes ela nem estava madura, mas você pegava e comia ela, né? Enfim, a gente posso dizer que a minha infância foi no Rio das Pedras. O que eu mais fiz foi tomar banho no rio, foi brincar lá, virava uma casa para nós. Dávamos até nome para alguns locais do Rio. Era Curvinha, aí tinha Viradinha, tinha Lagoa dos Patos, e aí, enfim, é um lugar muito bacana que infelizmente hoje eu fico muito triste por isso, né? A urbanização ela vai aumentando e vai destruindo, né? A nossa fauna, a nossa flora, o nosso bem maior, que eu posso dizer, né? Que sem a natureza, sem a água, a gente não tem vida, enfim. Então, algo que me deixa muito triste hoje é poder, né, olhar para tudo aquilo, mesmo sem enxergar, que eu vivi, mas que estão aqui nas minhas memórias, no meu coração, e isso me traz muita felicidade. E algo que me deixa muito triste é ver a situação que o nosso Rio das Pedras se encontra hoje. Poderia continuar sendo um lugar de lazer para a cidade, infelizmente, poluição, degradação, está imensa no Rio das Pedras. E como eu disse, né, eu não nasci cego, mas eu nasci com glaucoma, e o glaucoma, para quem sabe, ele vai se agravando no decorrer do tempo, né, e vai queimando a sua visão até a pessoa se tornar cego total. Eu perdi a minha visão, me tornei a pessoa cega aos 25 anos. Estou hoje com 34, tem 9 anos que eu perdi minha visão. Passei por uma média de cirurgia entre 25 a 28 cirurgias. Foi onde eu consegui manter a minha visão até os 25 anos. Mas nunca deixei de acreditar, Liberato. Nunca deixei de acreditar, ouvintes, naquilo que ardia dentro de mim, aquilo que pulsava dentro de mim, nos meus ideais, nos meus sonhos, né? Enfim, nunca deixei de acreditar e nunca deixei de correr atrás. Depois que eu me tornei uma pessoa cega, né? Eu fiquei meio sem rumo, sem saber o que fazer, mas isso é algo que é um processo de transição que a gente vai se adaptando ao decorrer do tempo e encaixando as coisas, né? Uma pessoa que se torna deficiente visual tem uma dificuldade maior do que quem nasce com uma deficiência visual, né? Ou qualquer outro tipo de deficiência, minha opinião, né? Enfim,
É, sempre tive muita força de vontade, graças a Deus, né? Parei um tempo os meus estudos, mas logo retornei, graças a Deus, hoje aí graduando em Direito. E a vida que segue, né? A gente tem dois rumos na vida da gente, eu costumo dizer, perante as dificuldades da vida. Ou você abaixa a cabeça e deixa aquela dificuldade te consumir, ou você levanta a cabeça e enfrenta aquela dificuldade. Não tem outra escolha, não tem outro caminho. É esse, ou você se entrega ou você enfrenta. E eu decidi enfrentar. Estou decidindo enfrentar até hoje, né? O que eu aconselho a todos os ouvintes, né, da rádio, que perante qualquer dificuldade de sua vida, não precisa ser uma deficiência. O certo, o bom, o que temos que fazer é enfrentar. Mesmo que às vezes a gente não tem forças para isso, a gente está sem força para isso, mas a partir do momento que você decide enfrentar, essa força ressurge dentro de você, ressurge dentro de mim, e é onde a gente consegue superar obstáculos, superar dificuldades e começar então a construir, né, escrever histórias e construir legados. E é o que a gente veio fazer nessa terra. Nossa missão é construir histórias, deixar legados, fazer o bem sem olhar a quem. Essa é a nossa missão. E bola para frente. 12h47. Rádio Vox Vision. Vox Vision. O Leandro, ele tem uma luta na cidade onde ele mora, que é a cidade de Itaberaí, e eu sei que ele é um dos idealizadores aí da associação que cuida das pessoas com deficiência, mas eu queria que você, Leandro, especificasse melhor isso, mas antes um pouquinho, conte para nós, Itaberaí, vamos falar então de Itaberaí região, que pode ser o que vocês atendem, né? Talvez não fique só ali, a gente que é do interior sabe que às vezes uma cidade tem que socorrer moradores de outras cidades em determinados assuntos. Como é que é o universo das pessoas com deficiência em Itaberaí região e a associação? Como é que foi a fundação disso? Como é que chegou até a ideia de ter essa associação? E como é o atendimento? Que tipo de cliente ela alcança? Se é só pessoas com determinadas deficiências? Se é um negócio mais amplo, que atende a um leque maior de pessoas com outras deficiências que não só a visual? Conta um pouquinho aí. A luta, como foi chegar até essa associação, como foi o início, como é agora, e também dá aí um panorama do universo das quantas pessoas, mais ou menos, né? Como é esse percentual de pessoas com deficiência em Itaberaí e região. Então, meu amigo Liberato, todos os ouvintes, a gente fundou, né, uma associação aqui no município de Itaberaí em 2012. Foi assim que, né, eu fui perdendo a fim 100% a minha visão, e a gente via necessidade, né, de fazer algo. Eu via necessidade de fazer algo, porque como eu havia perdido a visão, eu estava naquele processo de reabilitação, né, e eu sou uma pessoa bem enérgica, sou uma pessoa elétrica, eu não dou conta de ficar parado, e eu fuçava de um lado e fuçava de outro, e foi aonde, né, ardeu em mim o anseio, a vontade de fazer algo, não só para mim, que já tinha deficiência, mas também, né, para as outras pessoas que eu tinha certeza, não tinha um levantamento na época, que também tem deficiência no município de Itaberaí. Enfim, então comecei uma luta, travei uma luta incessante, fui, né, fiz a minha reabilitação em Goiânia e aprendi a manusear a bengala, né, o bastão branco,
Chegava aqui em Itaberaí, eu já corria atrás de um direito, corria atrás de entender, né, absorver o que que era o direito, o que que era o dever, qual que era a real função, missão de uma pessoa com deficiência, de uma entidade, e foi aonde eu comecei a criar, né, a fundar a ADIM, que é a Associação das Pessoas com Deficiências de Itaberaí e municípios. Municípios esses, no qual o próprio estatuto traz, são os municípios circunvizinhos que fazem divisas territoriais com o município de Itaberaí. É claro que a gente não conseguiu atingir um âmbito maior de poder atender todos os municípios ou atender uma grande parte dos municípios, porque infelizmente a gente sabe que as políticas públicas voltadas para a pessoa com deficiência a minoria são muito poucas e muitas vezes não são aplicadas em sua íntegra, né? Então, foi aonde a gente fundou a ADIM, que é uma entidade que trabalha na luta de defesa do direito. Ela trabalha na luta de defesa do direito das pessoas com deficiência, qualquer deficiência, visual, né, física, auditiva, enfim, todos os tipos de deficiência, né? E graças a Deus essa entidade foi um grande marco para o município de Itaberaí. Eu vejo dessa forma, porque foi a primeira entidade, né? E através dela foram surgindo outras fases, outras etapas de outras entidades que foram surgindo, se criando, também voltadas às pessoas com deficiência. Enfim, então o cenário que a gente vive hoje, né, no município de Itaberaí, na região, não é um cenário ideal, mas é um cenário que tem tudo para avançar, né? Eu já passei, já presenciei amigos que têm deficiência aqui do município de Itaberaí, né, passando por, às vezes, dificuldade na acessibilidade ao transitar, né, nas vias, nas praças públicas, enfim. Eu já presenciei descaso comigo mesmo, preconceito, né, ou até mesmo o próprio cidadão que muitas vezes não sabe como lidar com a pessoa com deficiência. E eu não o julgo, porque não é culpa dele. Ele não foi treinado e nem preparado para receber uma pessoa com deficiência. Então a gente vive um cenário um tanto quanto perturbador quando se refere à inclusão, à acessibilidade das pessoas com deficiência no nosso município, na nossa região, que é do que nós estamos falando. Mas é claro que a gente sabe que isso é em nível nacional, né? E essas adaptações, né, esses procedimentos precisam avançar e avançar, né, e atingir o maior número de pessoas com deficiência. Hoje, pleno século XXI, a gente tem pessoas com deficiência que ainda vivem isolados da sociedade, em um quarto, em uma casa. Às vezes, os familiares não deixam que ele apareça, porque sabe que a sociedade não está preparada para recebê-lo, né? E realmente, né? E a sociedade não é culpada disso em si, porque se existisse mais políticas públicas, né, de orientação, de prevenção voltada às pessoas com deficiência, a população estaria um tanto quanto mais preparada para receber essas pessoas. Então a ADIM, ela veio aí para lutar realmente pelos direitos das pessoas com deficiência. E a gente vem, né, fazendo isso ao longo do tempo. Hoje a gente não conseguiu tanta coisa, mas conseguiu mudar bastante o cenário, né, do nosso município de Itaberaí, né? Hoje várias instituições estão se adaptando, estão se adequando, né, com rampas adaptadas, corrimões necessários, intérpretes de Libras, né, para atender o público surdo e mudo. Enfim, as pessoas, elas estão se mobilizando. Interessante é isso, meu amigo Liberato, que a própria pessoa, o próprio cidadão, ele
está entendendo que às vezes é melhor ele mesmo tomar iniciativa e aprender como lidar com a pessoa com deficiência, como tratar uma pessoa com deficiência, como conduzir uma pessoa com deficiência. Ele mesmo está procurando essas informações e não esperando que isso seja aplicado pelo poder público, né? Então, acabou que deu uma motivada na sociedade. A sociedade está aí num patamar bacana já de se deparar com uma pessoa com deficiência e não lançar aquele preconceito, e se deparar com a pessoa com deficiência e saber como chegar nela, como oferecer um braço para se locomover, atravessar uma rua, né? E não só a pessoa com deficiência, mas a pessoa idosa também, a pessoa com mobilidade reduzida, enfim, uma mamãe com um carrinho de bebê. Então, assim, quando a gente fala que a ADIM veio para lutar pelos direitos das pessoas com deficiências, ela veio para lutar pelas pessoas com deficiência, mas ela veio para lutar também pela pessoa idosa, que é mobilidade reduzida, ela veio também para lutar por aquela pessoa que, por um motivo ou outro desastroso, quebrou talvez uma perna e tá andando de cadeira de rodas ou usando muletas. Ela veio para lutar também pela aquela mãe que empurra um carrinho de bebê e precisa subir no meio-fio, não tem uma rampa adequada, ela corre risco, o bebê corre risco. Enfim, a gente trabalha nessa ênfase de lutar pelos direitos, de garantir o apoio necessário nas escolas públicas, municipais, estaduais, privadas também, né? De garantir o direito de acesso na saúde, de garantir o direito de acesso em qualquer política pública existente nesse município. A gente sabe que não é fácil, mas a gente sabe que desistir não é a opção. E por isso a gente vai tocando sempre o barco. Existe um nicho muito grande de voluntários, né, advogados na nossa entidade, porque a gente trabalha bastante com mandato de segurança para essas pessoas. E são pessoas voluntárias, não temos nenhum tipo de recurso, não temos nenhum tipo de remuneração, enfim, tudo que é feito pela entidade é feito através de doação de profissionais da área jurídica, profissionais da área de medicina, enfim. E está aí, graças a Deus, intacta hoje a nossa associação, mais forte do que nunca. Bom, agora vamos adentrar ao argumento aqui, que eu tava doido desde o começo do programa, mas tinha que cumprir todo esse ritual aí, né? Do início do programa Ponto de Fala. O amigo ouvinte que já está acostumado com o programa sabe que a gente vai amaciando o entrevistado e depois vai tirando as melhores respostas, os melhores assuntos. Mas o Leandro, como eu falei, ele foi eleito vereador, né? Então ele agora tem uma cadeira no Poder Legislativo, não é isso? Da cidade de Itaberaí. E Leandro, eu vou aqui contar um bastidores aqui, né? Um bastidor eu havia perdido o contato do Leandro e eu tava com o número dele e esse número não me respondia, então eu me toquei que tinha algo de errado. Então eu entrei em contato e aí ele me mandou um novo número. E aí, né, fiz um novo contato. Ô Leandro, tal, como é que tá as coisas? Eu tô enganado ou você foi eleito? Parece que eu vi alguma coisa do tipo aí pelo Facebook. E aí ele me respondeu no dialeto goianês, porque a gente fala goianês, né? Então quem é de Goiás aí tem aquele dialeto bem clássico. Ele falou: rapaz, não é de ver que eu fui eleito? Você vê que coisa louca. Então, Leandro, conta um pouquinho aí, como é que foi? Conta aí né? E assim, os bastidores, como é que surgiu, como é que foi o nascedouro dessa ideia aí de se candidatar, como é que foi a questão da candidatura, como é que ela nasceu, e assim, se você tinha já uma ligação com o poder público antes dessa candidatura, sei lá, se você já tinha contato mais íntimo como servidor público, alguma coisa do tipo. Conta aí pra nós como é que tá sendo toda essa, agora, né, claro, o sucesso
alcançado, mas a gente sabe que para chegar nisso é mais difícil, é complicadíssimo. Como é que foi essa candidatura? Conta tudo aí para nós, aqui no programa Ponto de Fala da Rádio Vox Vision. Então, meu amigo Liberato, ouvintes, né, da Rádio Vox Vision, Ponto de Fala, a gente foi eleito aqui no município de Itaberaí, sim, né, a vereadora ocupando aí uma das cadeiras, e eu não vou dizer que foi fácil, porque foi difícil. Como foi difícil? A gente vive hoje em um país democrático, em um país onde preza a igualdade, onde preza a humanização, mas a gente sabe que tudo isso, eles não são auto-aplicáveis, precisa ser conquistado, precisa ser adquirido. Então, assim, foi muito difícil, né? Concorrer com cento e tantos, 110, 112, não me lembro agora, candidatos a vereadores e sendo a única pessoa com deficiência visual, né? Enfim, não foi fácil, mas graças a Deus, né? Graças às pessoas que acreditaram em mim, a gente foi eleito, sim, com muito orgulho, né? A gente entra para uma legislatura para defender os direitos, não só dos votos que recebi, mas de toda a população itaberina. Isso é importante, né? A gente já começa a promover a igualdade de direitos nesse momento. E esse desejo, né, de ser candidato, de ser vereador, ele surgiu nada mais, nada menos quando a gente percebe a falta de políticas públicas, meu amigo Liberato e ouvintes. A falta de políticas públicas, não só para as pessoas que têm algum tipo de deficiência, mas para o idoso, para a criança, para a gestante, para a mulher, para o homem, enfim, para todas as pessoas. A falta de política pública, ela é nítida, né? Eu falo de município, mas eu tenho certeza que em vários outros municípios, estados e no país de forma geral, isso acontece também, né? Então, foi aonde a gente anseiou aí ocupar uma cadeira legislativa para poder nos doar um pouco, para poder dar um pouco da gente, para poder trabalhar um pouco mais, para poder fazer diferença, escrever histórias, construir legados. Isso é importante, né? O avanço das pessoas com deficiência no país, né? Eles têm crescido de uma forma extraordinária. As pessoas com deficiência têm mostrado a cara, têm saído para as ruas, têm entrado para os movimentos sociais, e foi através desses movimentos sociais que eu comecei a entender o que era uma administração pública, o que era um poder judiciário, o que era um poder legislativo, o que era uma sociedade civil, né? Então, eu entrei para o Conselho de Saúde, né? Fui conselheiro, né? Depois fui secretário da mesa diretora, depois fui presidente reconduzido novamente. No mesmo tempo, também fui presidente do Conselho da Pessoa Idosa aqui no município de Itaberaí, conselheiro, né, no Conselho de Assistência Social aqui no município. Fui delegado por 2 vezes, né, pelo município para participar das conferências estaduais. Nas conferências estaduais fui delegado para participar da nacional e, graças ao bom Deus, a gente saiu, né, da conferência nacional com o título de coordenador nacional dos usuários de assistência social. Enfim, então eu sou forjado e formado por movimentos sociais, esses que me incentivaram, me motivaram a lutar por um SUS melhor, um SUS de qualidade, universal, equíneo, igual, né? Lutar por um SUAS, né? Um serviço de assistência social mais humanizado, mais igualitário, enfim. Eu fui forjado, as minhas diretrizes, os meus embasamentos são nos movimentos sociais. E foi aonde eu adquiri força e conhecimento para disputar, né, as eleições de 2020, a qual a gente foi eleito.
e a qual a gente está entrando com bastante embasamento, né, em cima daquilo que a gente acredita e principalmente em cima daquilo que é legal, né? Fui fundador da ADIM, Associação das Pessoas com Deficiência aqui de Itaberaí Municípios, como eu mencionei lá atrás, e essas pessoas com deficiência me incentivaram a entrar também bastante. A ADIM foi a primeira entidade que surgiu aqui no município, né? Haviam outras, né, anteriormente que não prosseguiu. A gente fundou então a ADIM e a ADIM veio abrindo um grande leque no município, né, de autonomia para as pessoas com deficiência, de auxílio às pessoas com deficiência, abrindo portas, meu amigo Liberato, para outras entidades surgirem no município, né? Hoje a gente já tem a pestalose, hoje a gente já tem a ecoterapia, enfim, entidades essas que trabalham com pessoas com deficiência, né? E que veio para somar forças, né? Então, assim, a gente, quando foi fundadinha, a gente sentou, eu com outras pessoas com deficiência, e aí, a gente vai peitar esse desafio? É um desafio forte, é um desafio difícil, mas é um desafio que vai trazer resultados também. É um desafio que vai abrir portas, é um desafio que vai tirar muitas pessoas com deficiência de dentro de suas casas para ser inseridos no meio da sociedade, no meio das pessoas, no meio das ações públicas, né? Então, assim, o meu maior desejo, né, de estar hoje, né, na Câmara Municipal dos Vereadores, primeiramente, é poder trabalhar para todos, de forma igualitária, porque isso é inclusão, isso é incluir as pessoas, né? Ter uma atenção especial às pessoas com deficiência, às pessoas idosas, às pessoas que se encontram em situação de vulnerabilidade social. Isso é importante porque é como se diz a própria Constituição, né? A gente precisa tratar os iguais com igualdade e os desiguais com desigualdade para alcançar a exata medida da igualdade. Enfim, a gente vem aí com um nicho de projetos muito grandes, né? Voltado à situação arquitetônica de nossa cidade, voltado, né, à situação atitudinal, voltado aos acessos, né, às ações de saúde pública com mais universalidade, equidade, igualdade, celeridade, humanização. Isso é importante. São requisitos indispensáveis dentro de uma administração pública. Claro que a gente sabe que quem executa, né, é o pessoal da prefeitura, né, é a gestão que foi eleita. A gente sabe que quem vai fazer a maioria das coisas são eles, mas a gente sabe que quem vai propor muitas vezes somos nós do legislativo, quem vai fiscalizar somos nós do legislativo. A gente sabe que o município, não só de Itaberaí, mas todos os municípios, até pelo fato dessa própria pandemia, ele vem sofrendo, né? E a possibilidade de continuar sofrendo mais um pouco, infelizmente. Então, dinheiro público, ele precisa ser respeitado, aplicado adequadamente, aplicado com efetividade nos locais certos, né? Assim a gente vai conseguir manter, né, princípios da dignidade da pessoa humana. Enfim, estamos aí nessa legislatura, né, para realmente dar o nosso melhor. Em questão do goianês, meu amigo Liberato, isso não sai não tem jeito não. É bom demais dar conta mesmo. Você vê, a gente, né, convive aqui no estado de Goiás. Eu sei que você está na Itália, né? Acho que é isso mesmo. Enfim, e é algo normal, né? Você vê, bom, enfim, são coisas naturais que surgem da gente, né? E acaba se tornando um tanto quanto engraçado às vezes, mas é algo muito natural. Eu gosto mais da língua goianesa. Enfim, meu amigo, a gente tá aí para fazer a diferença, né? Dar um avanço
né, nas políticas também da pessoa com deficiência, não só no município, mas na região, não só na região, mas incentivar as outras pessoas, lideranças que têm deficiência visual, a colocar a cara mesmo, colocar o rosto no meio das políticas, no meio da política pública e avançar, porque capacidade nós temos, nós precisamos ter confiança em nós mesmos, ter confiança, né, no nosso potencial, que a gente vai conseguir muita coisa boa. Programa Ponto de Fala. Aqui a pessoa com deficiência é o protagonista. Ser pessoa com deficiência em uma cidade do interior, eu sempre digo que para quem não sabe dessa realidade, acha que é uma vida tranquila, né? Na vida em geral, sim, é tranquilo viver no interior, mas para pessoa com deficiência, eu posso dizer para você que é uma experiência que eu vivo por ser do interior, né? E ter ficado deficiente, ter morado um tempo ainda na cidade pequena, não é fácil. É um preconceito assim involuntário das pessoas, mas que acaba acontecendo, e aquela coisa, a pessoa cega ou a pessoa com deficiência em geral, ela é vista como inválido, sim. Então, quem é da cidade grande talvez não tenha essa noção, porque na cidade grande você tem algumas ferramentas e equipamentos que na cidade pequena você não possui. Então a autonomia fica sim reduzida, e nós temos que lembrar que a população do interior geralmente são de pessoas mais idosas e que trazem na cabeça aí, né, aquela época de que uma pessoa com deficiência, a partir do momento que nasceu, era esperar para ver até quando ela ia viver, né? Até quando, em que data ela iria morrer. Então é isso. Não vamos aqui ficar iludindo, né, ouvintes aí que pensam que o mundo nasceu, né, de 20 anos para cá ou de 30 anos para cá. Não é assim. Leandro, você sabendo disso, né, você que é do interior também, e é claro que família é uma coisa, sociedade é outra, como é que foi essa candidatura? Eu queria saber assim, se você chegou a enfrentar algum tipo de problema, porque a maldade ela é inerente ao ser humano. Então tem uns que são mais maldosos, outros que têm uma maldade aceitável, né? Todo mundo é mal em algum momento da vida, né? Mas como é que é isso? Como é que aconteceu algum episódio? Usaram desse argumento, ele é cego, como é que ele vai ser vereador? Porque, puxando outro gancho aqui, eu fui candidato a conselheiro tutelar, fiquei na suplência, não consegui ser eleito. Na época eu ainda não era deficiente total, mas estava perdendo a visão, e uma das coisas que me atrapalharam na época foi isso. Eu escutava encantos assim, né, entre uma boca e outra assim, sussurrando que mas não vou votar nele não, porque como ele vai fazer se ele tá perdendo a visão? Você enfrentou alguma coisa desse tipo? Então, meu amigo Liberato, ouvintes, a gente sabe, né, que a pessoa com deficiência, se for fazer um levantamento, um apanhado da história geral, a gente vai descobrir e encontrar que a pessoa com deficiência sofreu muito e vem sofrendo ainda, né? Ali nos primórdios ali a gente consegue encontrar, né, nos registros históricos, que a pessoa com deficiência ela era, né, quando ela nascia com algum problema, algum tipo de deficiência, quando ela não era isolada da sociedade, ela era sacrificada, né? Enfim. E desde essa época a gente vem conquistando algumas coisas, mas porém vivendo um preconceito muito grande ainda, né? Eu digo que hoje a gente vive isso ainda, mas na maioria das vezes é por falta de não conhecer, de não ter, né, aquele entrave de poder público, até mesmo da pessoa com deficiência, dos familiares, de orientar a população como se deve lidar com a pessoa com deficiência.
Então, assim, nessa legislatura, nessa candidatura minha, eu sofri sim. Eu não vou dizer que não, sofri bastante preconceitos, né? Cheguei a ouvir, né, de determinada pessoa o que conseguia fazer na Câmara, né? Eu cheguei a ouvir de determinadas pessoas que não tinha capacidade para isso e preconceitos como esse, né? Às vezes, quando as pessoas iam conhecer, porque a pessoa com deficiência, se você sabe disso, quanto maior o desafio, maior a força de vontade, né? Nós somos assim, né? Um desejo muito imenso, né? Muito grande de viver, lutar, conquistar, vencer obstáculos, enfim. Então, assim, sofri muito preconceito, mas preconceitos esses que foram quebrados, preconceito esses que foram corrigidos, porque muitas vezes o preconceito parte de determinada pessoa, mas muitas vezes também o preconceito parte da própria pessoa com deficiência, né? Quando ela nem sequer resolve tentar uma relação, um contato com a sociedade. A gente sabe que a sociedade ainda não está preparada para lidar com as pessoas com deficiência, mas a gente sabe também que se a pessoa com deficiência não se posicionar, isso nunca vai acontecer. Então, eu acredito muito que as pessoas com deficiência precisam se posicionar para que a sociedade possa ter mais contato com as pessoas com deficiência, porque não vai ser na teoria que vamos mudar esse fator, mas sim na prática do dia a dia. Então, assim, tive vários preconceitos, né? Tive muitas pessoas que eu encontrava no dia a dia, que ficava observando, mas como? Teve um determinado dia, em um determinado setor, que eu fui pedir voto, né, para uma pessoa e ela chegou no portão e ficou olhando, que tinha outras pessoas comigo e foram me informando. E quando eu pedi voto, e eu estava bem alegre nesse dia, sorridente, brincalhão, essa pessoa começou a chorar. Começou a chorar e perguntar: meu Deus, mas por que essa pessoa, né, cega, com deficiência visual, nessa alegria toda, e eu aqui dentro de casa, nessa depressão perfeita, enfim. Então, nós somos agentes, muitas vezes, sarador de muitas vidas, eu penso e vejo dessa forma, né? Preconceitos a gente sempre vai enfrentar, tendo deficiência, não tendo deficiência. É claro que com a deficiência se agrava um pouco mais, mas se a gente não posicionar, se nós não posicionarmos, infelizmente isso só vai prolongar, continuar, né, o sofrimento, a dificuldade da pessoa com deficiência. Mas, enfim, foi uma legislatura, uma candidatura tranquila, né, onde eu aprendi bastante, onde o contato foi muito grande com a sociedade, onde eu conheci mais pessoas com deficiência que muitas das vezes estavam isoladas em casas, né, onde eu conheci pessoas que não têm deficiência, mas se interessaram pela militância das pessoas com deficiência. Isso é importante para o nosso meio em que vivemos, né? Enfim, hoje, graças a Deus, a gente tem a certeza de que vamos lutar por mais políticas públicas, pelas pessoas com deficiência, para os idosos, para as pessoas com mobilidade reduzidas e para a população em geral. Programa Ponto de Fala. O microfone aberto para a pessoa com deficiência. Ponto de Fala. Leandro, eu quero ouvir de você agora, ainda relacionado com o poder público, mas agora vamos fazer uma lente de aumento aí no assunto. Eu queria a tua opinião
ainda relacionado com o poder público, mas agora mais amplo e não só falando de Itaberaí, que é a tua cidade. Que você, qual a tua opinião sobre as ferramentas disponíveis para a pessoa com deficiência, disponibilizadas pelo poder público? E aí eu estou falando de auxílios, benefícios, tudo aquilo que pode auxiliar a pessoa com deficiência. Isso pode incluir aí, na tua resposta, a questão do BPC, a questão de isenções, facilitações, né, em questões de pagamentos, de taxas reduzidas, de muita coisa que o poder público proporciona à pessoa com deficiência. Mas eu queria saber de você, o que é que você acha que funciona, coisas que não deveriam existir, porque é bom saber a opinião de cada um que passa por aqui. Nós já tivemos gente aqui que, né, acha que o BPC é muito amplo, outros que pensam que o BPC deveria mudar os critérios. Eu queria saber de você, a tua opinião, não só de BPC, mas de outras coisas, passe livre, vamos abranger tudo aqui, tudo aquilo que é relacionado entre poder público e a pessoa com deficiência. O que você acha que precisa acontecer ainda e coisas que poderiam ser banidas? Então, meu amigo Liberato, ouvintes do programa Ponto de Fala, é um tema, né, uma temática um tanto quanto complexa, né, e ao mesmo tempo eu acredito muito indefinida, porque eu vejo que hoje a gente tem dois tipos, né, de situação. Nós temos a aposentadoria por invalidez, né, e nós temos o BPC, no qual a aposentadoria por invalidez se refere àquela aposentadoria que dá o direito à pessoa que é aposentada a fazer empréstimo, a ter um 13º, enfim, ela é mais solidificada do que o próprio BPC. O BPC é um benefício, né, que vem sendo regulamentado pelo LOAS, né, a Lei Orgânica de Assistência Social. E eu vejo o BPC, meu amigo Liberato, como um benefício que ele não é direcionado somente à pessoa com deficiência, mas também à pessoa idosa, né, que por um motivo ou outro não conseguiu se aposentar, né, ter aquela aposentadoria solidificada, enfim, as pessoas que vivem em situação de vulnerabilidade social. E eu fico um tanto quanto preocupado em relação ao BPC, porque o BPC ele não dá uma determinada instabilidade às pessoas que recebem esse benefício, né? Porque ao mesmo tempo, se ouve falar, né, eu já presenciei também e até mesmo em noticiários, ao mesmo tempo que eles têm ali o benefício, no outro mês já não tem, e sempre tem que estar ali renovando essa questão para poder ter acesso a esse benefício. Então, eu vejo dessa forma, que ele não oferta uma determinada instabilidade para as pessoas que o recebem. Eu acredito que precisaria sim aumentar, meu amigo Liberato, essas aposentadorias por invalidez, né? Mesmo essas pessoas não tendo contribuído, obter alguma forma, que seja através de projetos de lei do governo federal, né, no governo estadual, nos municípios, aonde for necessário, em qualquer esfera for necessária, para enquadrar, né, essas pessoas também no próprio benefício, na própria aposentadoria por invalidez, né? A gente sabe que esse benefício é um tanto inconstante, não existe uma fiscalização certa para isso. Então, eu penso que deveria criar-se outras formas de beneficiar essa população que precisa,
mas beneficiar com que seja benefício também, né? Com benefícios solidificados, com benefícios, né, que vão trazer ali equilíbrio, tranquilidade para as pessoas. É outra questão que eu vejo muito, né, nessas questões até mesmo de aposentadoria, até mesmo do BPC, é a burocracia. A burocracia, ela é tão grande que às vezes existem inúmeras pessoas que têm o direito de ter o BPC ou aposentadoria, mas devido à própria burocracia ser grande, o acesso ser difícil, essas pessoas deixam de procurar esses direitos, esses benefícios, né, que são tão complicados de ter acesso, né, e passam a se isolarem nas suas casas, na sua família, depender totalmente de um ou de outro. Então isso prejudica muito as pessoas que vivem em situação de vulnerabilidade, as pessoas, né, com deficiência, os idosos, a criar sua própria autonomia, a criar sua própria independência financeira, estrutural, né, enfim. E eu acredito que até um número, existe, né, um número muito grande de pessoas com deficiência, idosos que vivem em situação de depressão hoje, justamente por falta de ter essa autonomia com a sua vida, de ter essa autonomia com as suas coisas, de não, né, poder chegar no fim do mês ali pagar sua água, sua energia, poder chegar no fim do mês, poder comprar sua comida, seu remédio, enfim. Então eu considero isso, essa prerrogativa, né, da burocratização, que é muita, né, e, é, e da não solidificação, né, do BPC. Ele não traz. Rádio Vox Vision. Vox Vision. O que se faz de bom aí em Itaberaí, Leandro? O que é que pode ser feito aí de entretenimento, lazer na cidade? E o que você gosta de fazer nas horas vagas? Porque aí já independe, né? Se é em Itaberaí, se é em outro lugar. O que é que o Leandro gosta de curtir nos fins de semana, nas horas de lazer, na hora de se desligar um pouquinho das rotinas, né, sociais, do engajamento? O que é que você gosta de se entreter e de se divertir? Conta aqui pra nós no programa Ponto de Fala da Rádio Vox Vision. Aqui em Itaberaí a gente não tem tantas coisas assim, eu digo, né, pro lazer, pra diversão, enfim, né, a gente tem alguns atrativos aqui na cidade, mas muito pouco. E eu costumo dizer que eu gosto muito de ir pra chácara, pro sítio, pra um rancho, tomar banho de rio, represa, o que tiver, eu gosto muito. Tá ali ligado no meio da natureza, né? Passar por adrenalinas, isso é muito bom, eu gosto. Então, assim, sempre que tem uma hora vaga, que tem um momento tranquilo, partiu roça mesmo, aquele goiano do pé rachado e, como se diz, é, é alguma das atrações que eu gosto de ocupar na minha hora vaga, né? Outra coisa que eu gosto muito de fazer também, assistir filmes. Eu acho que você sabe que a gente tem alguns sites que promove, né, os filmes com audiodescrição para cegos, e eu procuro assistir, né, nesses meios que facilitam bastante. Eu gosto muito de assistir filme também, né? E eu procuro também ocupar meu tempo, não ocupar, mas colocar muitas vezes como prioridade. Eu vou muito à igreja, eu gosto de ir à igreja, eu gosto de estar na igreja. Então, basicamente, as três coisas que eu faço mais nas minhas horas vagas são essas: ir à igreja, assistir filme, relaxar ali no sofá, ou ir para uma roça, desligar também de tudo
É três coisas que me dá muito prazer e satisfação de fazer ou de estar naquele lugar. Programa Ponto de Fala. Aqui a pessoa com deficiência é o protagonista. Leandro, grande Leandro, eu quero me despedir de você, dizendo que foi um prazer te receber aqui no programa Ponto de Fala e que as portas aqui estão sempre abertas. A gente gosta muito de conversar com gente que agrega, com gente que mostra o quanto podemos fazer e aí sem ficar olhando se temos deficiência, se não temos, se temos alguma minoração, né, de qualquer tipo. Então é muito bom conversar com gente que produz igual a você. E também a gente diz sempre que aqui toda história merece ser contada. Então a tua história foi contada com grande maestria por você. E agora eu deixo aqui o espaço para você se despedir e falar aí o que quiser falar. Pode ser que eu não tenha te perguntado algo, então o espaço teu é livre, esse final aí, para você colocar suas considerações finais. Então eu me despeço aqui e eu quero que você deixe aqui o seu recado final para nossa audiência. Se quiser deixar também redes sociais, como te encontrar pela web, né, pela internet, como fazer contato, fique à vontade, tá bom? Muito obrigado. E foi um grande prazer te receber aqui no programa Ponto de Fala, da rádio Vox Vision. Então, meu amigo Liberato, quero primeiramente agradecer a você que me deu essa oportunidade de participar, né, grandiosamente aqui na rádio Vox Vision, programa Ponto de Fala. É uma satisfação imensa para mim. Eu quero agradecer a todos os ouvintes, né? Agradecer a todas as pessoas, né, que nos ouvem, né, que aonde a gente aprende com as pessoas, aprende uns com os outros e assim a gente vai crescendo, né? Eu costumo dizer que na vida da gente, a gente sempre vai encontrar obstáculos. Sejamos pessoas com deficiência, sejamos pessoas que não têm deficiência. E algo muito interessante é que sempre perante a dificuldade você tem duas opções. Ou você abaixa sua cabeça e vegeta, ou você levanta a sua cabeça e decide enfrentar os obstáculos, as dificuldades dessa vida. Nós, seres humanos, nós nascemos para vencer, nós nascemos para superar obstáculos, por mais difíceis que sejam. A vida ela é feita de construção de histórias, e a vida, ela é feita para que possamos um dia deixar legados. Então eu agradeço muito a Deus todos os dias, simplesmente pelo fato, meu amigo Liberato, de eu estar vivo. Posso até não ter a minha visão, né? Mas o fato de eu estar respirando me dá a oportunidade de conhecer um novo lado da vida, de conhecer coisas novas, de conhecer novas oportunidades, de aprender coisas novas e sempre poder, né, tirar algo novo em cima das limitações, das dificuldades. Então a gente vem aí, né, lutando, batalhando, dando o melhor da gente e sabendo que a gente pode nos doar um pouco mais. Eu quero encerrar essa participação dizendo a todos vocês que nos ouvem, né, a todas as pessoas que irão nos ouvir, que o maior cego
sempre será aquele que não enxerga a necessidade do seu próximo. Um grande abraço, meu amigo Liberato. Um grande abraço, ouvintes da Rádio Vox Vision. E até a próxima, se Deus permitir. Rádio Vox Vision. Vox Vision. Pessoal, o programa Ponto de Fala foi esse programa que você ouviu agora. Tentamos aqui sempre fazer um melhor programa para você. Programa que traz a pessoa com deficiência para o palco central, né, da Rádio Vox Vision. O cenário aqui é todo calculado para a pessoa com deficiência desfilar aqui por 1h, 1h30. A gente agora está chegando aí a 1h30, né? O programa anterior foi assim, esse também. E lembrar vocês que o programa, toda sexta-feira às 18 horas, faz a sua edição inédita. E aí, quando é no sábado, a gente repete esse programa, faz um repeteco. Quero deixar para vocês que pode ser que durante a semana vocês vão escutar o programa Ponto de Fala sendo repetido em horários alternativos. Só que a gente vai deixar sempre no mistério, sabia? O ouvinte que fica ligadinho na Rádio Vox Vision vai saber aí, né? Vai descobrir. Mas os horários habituais são sexta-feira, 18 horas, né? Primeira apresentação. E a segunda chamada, né? O repeteco, né? O Vale a Pena Ver de Novo vai ser sempre no sábado, às 10 da manhã. E em alguns outros horários durante a semana seguinte ele pode ser reprisado, tá bom? Pessoal, um abraço a todos. Foi um prazer estar com vocês nesse programa de hoje. E a gente agradece a audiência, a paciência, como diria Fausto Silva. E esperamos vocês no próximo programa Ponto de Fala, aqui na Rádio Vox Vision. Eu, Liberato Júnior, deixo a vocês aquele abraço. Rádio Vox Vision. Vox Vision. Nos ouça através do nosso site radiovoxvision.vocênoar.com. Baixe já o nosso aplicativo para Android, Rádio Vox Vision. Ou procure Vox Vision dentro do seu Radiosnet. Vox Vision. Vox Vision.